podcast da Fran. E mais uma entrevista de sucesso. Sabe quem eu estou entrevistando hoje? Pré-candidato a governador do Distrito Federal, Kiko Caputo. Seja bem-vindo, Kiko Caputo, ao podcast da Fran. Muito obrigado, Fran. Alegria estar aqui contigo. Eu feliz demais com o convite. Kiko, quem é o Kiko Caputo? As pessoas, o DF quer conhecer quem é o pré-candidato a governador do DF, né? Pois é, o Kiko é um advogado que nasceu em Juiz de Fora, em Minas Gerais, veio para Brasília em fevereiro de 1973, quando eu tinha 3 anos e meio. Aqui eu estudei, aqui eu me formei, constituí minha família com a Janaína. Hoje eu tenho 3 filhos, o Lucas, o Maurício, a Gabi. Sou caçula de uma família de 9 irmãos, né? Meu pai e minha mãe vieram para cá com 9 filhos e vieram exatamente porque aqui era uma terra de oportunidades. A gente saiu do interior de Minas porque meu pai queria dar um horizonte mais amplo para os seus filhos. E Brasília era o lugar mais indicado para isso. E aqui você continua, né, Kiko? Aqui eu aprendi a amar essa terra, recebi dela tudo que uma pessoa pode esperar, né? Serviços públicos de altíssima qualidade. Eu sempre me tratei em hospitais públicos, estudei. Aqui você cria seus filhos, né? Exatamente, e eu quero que eles tenham essa oportunidade também. Eu quero que Brasília seja uma oportunidade de vida para eles e para os filhos Como dele, foi para você, né? os filhos dos filhos dele. Quero que Deus me permita a honra de ver meus netos e meus bisnetos nascerem em Brasília e terem essa cidade como uma opção de vida. Não quero que eles fiquem olhando o exterior como uma necessidade de vida. Eu quero que eles tenham o mundo como uma opção, mas que Brasília seja uma opção concreta para eles. Que eles decidam viver aqui como o pai decidiu e a mãe, né? Como meus pais decidiram, como eu decidi e tive tudo daqui, né? Brasília era uma terra, como no sonho de Dom Bosco, uma terra que emanava leite e mel, né? Era uma terra de oportunidades. Hoje, infelizmente, virou uma terra abandonada. E por esse amor que eu vejo, seus olhos brilham quando falam de Brasília, né? E por esse amor você decidiu ser pré-candidato a governador, mesmo sabendo que o nosso DF anda um caos, né? Pois é, todo mundo fala isso comigo. Como é que você vai largar uma vida boa para enfrentar esse desafio? Uma advocacia de sucesso, porque ele é um advogado de sucesso aqui no DF. Obrigado, Fran. Mas mais desafiador do que a própria eleição, que é um ambiente novo para mim. Eu nunca fui candidato em eleição partidária, mas mais desafiador do que a própria eleição exatamente vai ser governar o Distrito Federal da forma como a gente provavelmente vai recebê-lo, né? Em 2027, com a saúde pública, né? Um caos, as contas públicas, pelo menos pelo que o Tribunal de Contas nos diz, com um déficit gigantesco, o BRB com esse rombo que ninguém até hoje sabe qual que é o tamanho, né? A educação pública também em frangalhos. Então a gente vai ter um desafio gigante, mas eu não tenho medo de desafio, não. Eu sempre fui movido a desafios. E eu acho que a política é um destino, né? Eu não escolhi ser político. Eu acho que as circunstâncias da vida me levaram para isso, né? A minha atuação na Ordem dos Advogados do Brasil me trouxe até aqui também. E eu acho que eu tenho condições de contribuir com o Distrito Federal e deixar um legado, não só para os meus filhos, mas principalmente para essas novas gerações que vêm agora aqui no Distrito Federal. Kiko, você já foi presidente da OAB-DF? Fui presidente da OAB-DF em 2010, 2011 e 2012. Foram 3 anos de muito trabalho. Ô Fran, olha que interessante. Quando eu disputei a eleição da Ordem, as circunstâncias eram mais ou menos como essas agora. Eu não era conhecido, eu não tinha dinheiro, né? Mas eu tinha muita vontade de servir a entidade e a advocacia. E eu juntei um grupo novo, que disputou as eleições e ganhou contra o atual ex-governador, né? O Ibanez Rocha. Foi uma disputa duríssima, ele era
do grupo dirigente, ele era vice-presidente da entidade, naquela época já tinha bastante dinheiro e também não teve a maior dificuldade em gastar, gastou muito, mas quando a gente tem um coração voltado ao serviço, eu acho que a gente convence, sabe? E aí eu angariei muitos apoiadores e muitos votos e ganhei aquela eleição e fiz um trabalho bastante grande de resgate da entidade. A entidade estava em frangalhos, sabe? Com nome sujo na praça, inscrita no Cadim, com os carros penhorados, os computadores todos rodando com programas piratas, uma situação que, se fosse num escritório de advocacia pequeno, já seria vergonhoso, mas na mais importante entidade da sociedade civil, olha, dava pena, viu, o que tinham feito com a OAB, mas a gente conseguiu resgatar e entregou depois uma entidade totalmente revigorada, sabe, totalmente reconstruída. Teve um advogado público que cunhou uma expressão e me deu um apelido por conta disso, porque num evento grande da advocacia pública ele falou assim: a OAB teve 2 momentos na história dela. Maurício Correia, que construiu a OAB, e Francisco Caputo, que reconstruiu a OAB. Ele, como Juscelino Kubitschek, ele amou aquela entidade e deu tudo para ela. E aí ele me deu um apelido, J. Kiko. J. Kiko. J. Kiko. Tinha o JK e o J. Kiko. Kiko, em momentos de deslealdade, em momentos que as pessoas abandonam as outras, né? Segura na mão e depois vai embora, tchau, você não te quero mais e tchau. Você aí, a gente está falando em OAB, você continua com o seu grupo, é leal às pessoas que estão junto com você? Como que você está hoje com o pessoal que trabalhou com você no passado? Porque o que eu vejo, gente, já participei de eleições da OAB, o candidato vai lá, junta todo mundo, acabou a OAB, tchau, não quero mais saber de ninguém. Vamos falar sobre lealdade um pouquinho. Como que é esse relacionamento? Fran, isso é fantástico. Porque aquele grupo que eu juntei em 2009, ele permanece até hoje. É claro que entraram pessoas, outros foram para outros projetos. Tivemos algumas baixas no grupo. Olha, eu conto nos dedos de uma mão. E os que saíram se arrependeram e voltaram. E você acolheu? Todos. São advogados, todos, né? São advogados, a gente administra a ordem para toda a advocacia, a eleição passa, a nossa amizade continua, mas a verdade é que a gente formou um grupo tão coeso que a gente já está junto há 18 anos. As 3 últimas administrações foram feitas por conselheiros meus, da minha época de presidência. Então, assim, é um grupo que tem uma vontade genuína de servir a OAB e Brasília e serve bem. Por isso que está sendo reeleita constantemente, porque dá um atendimento digno como a advocacia merece. E vamos ao que interessa agora, falar sobre o DF, né? No contexto geral. Por que Kiko Caputo? Ô Fran, o Kiko não estaria aqui se a política tradicional tivesse funcionado. Aliás, eu já chamo até de velha política, porque é uma política que eu acho que a gente deveria deixar de lado, sabe? Foi uma política que nos trouxe até aqui com o DF em frangalhos, porque você veja o que está acontecendo na saúde pública, por exemplo. Olha, a gente está na capital da República e todo dia é uma desgraça que acontece nos nossos hospitais, nas nossas UPAs, ninguém aguenta mais, a população está exausta. Olha os escândalos que vão se sucedendo aqui no Distrito Federal, envolvendo deputado distrital, o Buriti com busca e apreensão uma atrás da outra, sabe? A Polícia Civil, a Polícia Federal, todo mundo é envolvido nessas negociatas, nesses desmandos, nesses descaminhos. Cara, a gente precisa dar um basta nisso. Então, o Kiko Caputo é um cara que estava indignado na sua casa, mas que também não aguentava mais só ficar reclamando. Decidiu levantar do sofá, né? Porque não adianta nada a gente ficar reclamando e não tomar nenhuma decisão. Exatamente, né? Fran. Eu saí da indignação para ação, porque eu quero ser uma opção para o governo do Distrito Federal, para a população não precisar votar mais, nem no menos pior e nem no rouba mais faz.
eu sou um cara de um passado limpo, eu tenho um nome honrado. Aliás, o meu partido exige isso, porque para entrar no meu partido, eu sou do Partido Novo, só entra lá quem é ficha limpa. Quem não é ficha limpa não tem boa acolhida no Novo. Então nós somos de um partido honrado. Um partido, aliás, o único que pode falar em ética na eleição, sabe, em ética na administração pública, porque onde ele administrou nunca teve escândalo. Nunca tivemos envolvimento dos nossos parlamentares ou dos nossos governantes com mal feito, com desvio. Então, o Novo é o único partido que pode falar de ética na política. Eu vejo que o Partido Novo, ele é um partido dinâmico, novo, Isso. na forma de pensar, acolhe bem os empresários, porque hoje eu falo isso porque eu sou empresária também. Eu vejo tanto que a gente sofre perseguições aqui no nosso Distrito Federal. E a gente está Terrível. precisando de sangue novo, um governador que pense não só na segurança, na saúde, né, no transporte, mas também que pense nos empresários, porque aqui no DF a gente não tem só servidor público, nós temos também os empresários que servem os servidores públicos, né? Também. Exatamente. E assim, nós pensamos muito nos empresários, pensamos muito também nos empregados e nos servidores públicos. Mas a verdade é que quem gera desenvolvimento econômico, gera emprego, paga impostos e promove a prosperidade das pessoas são os empresários. E esses estão lutando a própria sorte. A gente precisa apoiá-los, a gente precisa que eles tenham, aqui no Distrito Federal, um ambiente de negócio seguro, que eles tenham segurança jurídica, que eles tenham segurança fundiária. Sabe, a gente tem, por exemplo, uma grande multinacional de latas de alumínio lá no Gama, que só não investe mais aqui no Distrito Federal porque ela está há 15 anos tentando resolver um problema fundiário dela. Agora, vê se 15 anos é um tempo razoável para você resolver algum problema. A gente tem, por exemplo, uma grande farmacêutica que funciona no PRODEF, mas até hoje não tem energia para mover Que é outro problema aqui no DF, essa tal da energia aqui, né? Exato. Então ela tem que ter gerador para a atividade fabril dela. Como é que você vai atrair novas empresas, novos empresários, novos investimentos? E Brasília precisa demais com um ambiente desse. Então a gente precisa, viu, Fran? E é isso que a gente está se propondo, a criar um ambiente seguro, principalmente honesto, né? Que eu acho que o primeiro choque que Brasília precisa, o Distrito Federal precisa de um choque de honestidade. Depois ele precisa de um choque de gestão. E aí, a partir daí, a gente começa a ter um ambiente seguro para os servidores públicos, para os empregados e para os empresários, porque eles que fazem a mola propulsora do desenvolvimento econômico e social. É a geração de empregos, de novas oportunidades, de renda e de prosperidade para a nossa população. Porque o servidor público sendo valorizado, sendo bem remunerado, ele fomenta também o comércio, os empresários daqui. Os empresários estão bem desenvolvidos, bem guiados, né, vamos dizer assim, bem seguros, né, para poder empreender no DF, Isso. Eles geram emprego. Exatamente. E aonde tem a nossa juventude aí que eu quero te perguntar. Pronto, então, esse é um círculo virtuoso. O que a gente tem hoje é um círculo vicioso. A gente tem uma alta renda, um PIB elevado, mas a gente não consegue reter a riqueza aqui no Distrito Federal. A gente compra tudo de fora, não gera empregos aqui. Aí a gente tem uma taxa de desemprego aqui gritante. Até porque o DF não é só servidor público, não né? Não é só serviço público. A gente precisa valorizar muito o servidor público, precisa prestigiá-los. Inclusive, uma das nossas propostas é acabar com esse irresponsável loteamento político do governo. Quem tem que ocupar os cargos de direção são os concursados, porque eles conhecem a máquina pública, eles já foram testados em concurso, eles precisam ser valorizados, porque eles que movimentam a máquina pública. A gente precisa exigir serviços públicos de excelência, mas a gente precisa também, dentro desse ambiente, criar condições para a geração de emprego, porque, Fran, você sabe que a nossa taxa média de desemprego aqui no DF é de 7,6%. O Distrito Federal surfou
uma onda de geração de empregos que atingiu o Brasil inteiro. Então a gente acha que é uma taxa baixa, mas quando você vai aqui para Goiás, que é de 4%, você vê que a gente está muito longe. Quando você vai para o Mato Grosso, que aqui está na nossa mesma região centro-oeste, lá é 2%. Só que essa taxa ela é enganadora, porque quando a gente vai para as bordas do Distrito Federal, para cidades fora do plano piloto, essa taxa sobe para 24%. Nossa. É altíssima. E como é que a gente vai preparar as gerações se a gente não dá oportunidade de emprego para essa juventude? Como é que eles vão constituir família? Como é que eles vão comprar casa própria? Como é que eles vão ter prosperidade na vida? Então a gente precisa ter um olhar muito empático para essa juventude, prepará-las para o desafio da vida, que não é fácil, você sabe disso. Não é? Você é uma empreendedora, luta com toda a dificuldade, não é uma vencedora, né? Mas a gente precisa apoiá-los. E o governo precisa exercer esse papel. E o governo precisa exercer esse papel não só na área educacional, não só no ensino técnico, no incentivo do ensino superior, mas principalmente em garantir um ambiente de negócios em que o empresário tenha condição de chegar aqui, ter regras claras, oportunidades e aí sim decidir pelo seu investimento aqui. Aí a gente precisa ter infraestrutura logística, a gente precisa ter infraestrutura de galpões, a gente precisa ter infraestrutura energética, a gente precisa preparar o DF para receber esses investimentos, né? E a gente também, eu vejo que os empresários reclamam muito da mão de obra qualificada, inclusive dos jovens, né? Porque os jovens hoje, às vezes você precisa, por exemplo, de um açougueiro. Eu te falo de açougue porque eu já fui dona de supermercado. É difícil achar uma mão de obra qualificada de um açougueiro, de um caixa de supermercado. Então a gente tem que, eu acredito que nossos jovens hoje precisam disso, de cursos técnicos, cursos preparatórios para o mercado de trabalho. Você está certíssima, Fran. Você está certíssima. E eu acho que a gente tem que envolver muito o Sistema S. Para quem não conhece, o Sistema S são aquelas entidades que são mantidas pelos nossos impostos. Uma parte do que a gente paga para a Previdência Social vai para esse que a gente chama de Sistema S, que é o SENAC, o SENAI, o SENAR, o SENAT, que é da Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, da Agricultura, dos Transportes. Então a gente precisa que eles deem muito mais cursos técnicos aqui, para a gente preparar a nossa meninada para os desafios da vida adulta, né? A gente está preparando um plano de governo, Fran, que é muito legal e é meio disruptivo. Ele é diferente do que normalmente se faz numa campanha eleitoral. A gente está fazendo o plano de governo com base na jornada de vida do ser humano. Começa na concepção e vai até os últimos dias da velhice, quando ele morre. E a partir dali a gente está estabelecendo todas as políticas públicas. Então, por exemplo, se a mulher ficou grávida, o Estado tem que saber que essa mulher vai precisar de um pré-natal e depois de um hospital para ela dar à luz. Então, o Estado ele vai deixar de ficar respondendo às necessidades da população e já vai se preparar para quando aquela necessidade chegar. Então a gente já sabe que se tudo der certo, aquela moça, ao final de 9 meses, ela vai precisar ter um atendimento no hospital público para dar à luz. Deu à luz, ela vai precisar ter condições para criar sua criança. Daqui a pouquinho ela vai precisar de creche, perto de casa. Daí mais um pouco ela vai precisar de escola. Nesse período todo ela vai precisar de uma saúde pública que funcione, não que a gente tem aqui hoje. Então assim, a gente está preparando as políticas públicas para cada fase da vida e depois o cara vai chegar na vida jovem, que hoje, aliás, hoje eu aprendi que jovem está indo até 29 anos, viu, Fran? Na nossa época, a gente tinha que virar adulto rapidinho. Deu 18, 21 anos, meu filho, você já é adulto, agora se vira aí. Agora o jovem está indo na nova classificação, o jovem está indo até os 29 anos. Mas depois ele vai querer casar, vai querer constituir família, vai precisar adquirir a casa própria, então a gente tem que ter uma política de casa própria aqui bastante agressiva, não é? Então a gente tem assim várias políticas ao longo da vida do cidadão.
né? E aqui no nosso DF, a gente está envelhecendo. Sim. Eu fui num supermercado ali na Ceilândia, um dia desse, eu vi que eles contratam o pessoal 50 a mais. Ó, que legal. Tem pessoas que já aposentaram com 50, 55, 60 anos, né? Conseguiram aposentar mais cedo, mas às vezes estão em casa ociosos, né? Sem ter o que fazer. Eu acredito que a gente precisa muito de políticas públicas, até porque daqui a pouco eu e você, nós aqui, Sim. seremos idosos, né? Então a gente precisa de um DF. Eu estou mais perto que você. Eu estou com 51. Eu estou com 57. Então a gente precisa de políticas públicas aí para a gente, quando a gente estiver idoso. O que vai ser de nós? Vamos ocupar nosso tempo como? Você quer ver uma coisa que o idoso sofre muito? É a política habitacional. Porque os agentes financeiros, os bancos, eles dificultam o financiamento para determinada idade, porque eles veem que a expectativa de vida não é tão grande, então eles evitam dar financiamento para os idosos. Então a gente tem que ter uma política, de repente, não de venda de um imóvel, mas, por exemplo, uma espécie de concessão. Ele pode usar enquanto ele viver, paga ali uma taxa de uso, esse imóvel não vai ser dele, mas ele pode ter um imóvel perto da família dele, porque há um equívoco gigante na política habitacional desses governos. Eles estão fazendo grandes empreendimentos, oferecendo para a população, mas, por exemplo, faz um Paranoá Parque. Aí chama uma pessoa lá de Ceilândia e fala assim, olha, você está na fila aqui da Codab, você vai ganhar um apartamento lá no Paranoá. Mas como é que o cara vai sair da vida dele, da vida inteira lá de Ceilândia, largar a família dele, amor pela cidade, para ir morar lá no Paranoá, longe do trabalho, longe da família? Isso beira a maldade. Então a gente tem que fazer empreendimentos menores, localizados, para manter as pessoas junto com seus vínculos afetivos. Quem mora em Ceilândia não está querendo sair de Ceilândia, não. Ele quer um plano habitacional ali. Sim. E isso para o idoso também. Sim. Porque é muito mais fácil para a vida dele, perto dos filhos, dos netos, às vezes ajuda muito em casa, não é? Mas a gente tem que acabar com esse déficit habitacional que a gente tem. Quantas e quantos lotes a gente está vendo com filhos e netos morando na mesma unidade familiar? Vamos dar oportunidade para cada um ter seu lote, construir sua casa, ter seu apartamento, começar a sua vida e prosperar. Porque a gente precisa, Fran, dar esperança para esse povo. A gente tem visto, eu tenho andado pelos 4 cantos do DF. O povo está muito desesperançoso. Como não ficar com tantas notícias ruins? Exato, a gente tem que dar um basta nisso, virar essa página e resgatar. À beira do caos. À beira do caos, eu concordo contigo. Então, assim, o povo está machucado. Eu compreendo o povo. O povo está de saco cheio. Eu estou de saco cheio. Eu estou de saco cheio também. E eu estou me apresentando exatamente para a gente virar essa página e começar a ter o resgate daquele Distrito Federal que eu vivi e que funcionava. Eu não sou saudosista, mas eu acho que a gente tem plenas condições de devolver a qualidade dos serviços públicos que Brasília sempre teve. Por que Brasília perdeu e Goiás ganhou? Fran, a gente vai para Goiás, que sempre veio a reboque do Distrito Federal. Hoje Goiás está na nossa frente em tudo. Você quer ver uma coisa? A gente está em 2026. Brasília até hoje não tem um hospital do câncer. Goiânia tem 3. Eu inclusive falo isso. Se tem uma coisa que eu não vou medir esforços para conseguir, é um hospital do câncer aqui para Brasília, porque eu sei a dor e a importância de um tratamento humanizado e rápido para que essa doença maldita não se espalhe. Eu perdi meus 2 pais com essa doença, então eu sei como um tratamento é importante. E a população hoje também, né? A prevenção, mas principalmente você ter a consulta, fazer um exame e eventualmente uma intervenção cirúrgica com rapidez, e depois eventualmente uma quimioterapia, uma radioterapia, mas a gente não pode deixar com rapidez, né? Com rapidez. Vai ficar esperando na fila para ser atendido. Isso é cruel demais com a nossa população. Aí você vê, por exemplo, na parte educacional. Goiás tem 85% das suas escolas em tempo integral. O Distrito Federal não chega a 10%. Não tem porquê. Olha a sensação de segurança lá em Goiás e olha aqui no DF.
Eu sou da época, Kiko, que eu estudava na Escola Parque. Não sei se você lembra. Olha, A Escola Parque tinha, que a gente ficava o dia inteiro era lá. espetacular. Eu fundei a Escola Parque da 313, 314 Eu estudei Sul. lá. Você estudou lá? Estudei Quem lá. fundou lá fui eu. Olha aí, ó. Toda a minha parte cultural, gente. Se hoje eu gosto da parte de cultura, se eu gosto Isso. de ler, teatro, tudo Isso. eu aprendi na Escola Parque. Fran, e é isso que a gente tem que oferecer para essa meninada. O ensino tem que voltar a ser divertido, instigante, sabe? Não dá para ser aquilo que a gente tinha naquela época. A gente tem que ser, sabe, usar mais os recursos atuais. Agora, a gente tem que ter o que a gente tinha: cultura, muito esporte, Lazer. sabe? Muito lazer, educação moral e cívica. Eu amava chegar na Escola Parque e cantar o hino nacional. Pois é. Eu sei o hino nacional todinho hoje porque aprendi lá. Isso, a gente tem que despertar esse sentimento de cidadania nos jovens, sabe? A gente tem que voltar a ensinar a organização social e política do Brasil. Eu vejo os meninos hoje não conhecem como é que funciona o Estado e é fundamental para exercer a cidadania conhecer o Estado. Então a gente precisa retomar essa Brasília que funcionava. É isso aí, sabe? A gente pode ter esperança, a gente pode acreditar, porque é possível, porque pode faltar tudo em Brasília, Fran, mas não falta dinheiro. Aliás, o que tem falta gestão, né? Falta muita honestidade, falta gestão, governança, e falta vergonha na cara de quem está nos dirigindo, porque dinheiro tem. Se a gente fechar os ralos da corrupção, esse dinheiro vai começar a servir para resolver os problemas reais da população. Kiko Caputo, eu fiquei sabendo que você é atleta. Me conta aí. Conta essa história aí para nós. Eu já fui. E isso é outra coisa que a gente tem que voltar a despertar aqui no Distrito Federal. Cara, a gente tinha os jogos estudantis, tinha disputa entre as escolas, sabe? Era muito legal. Eu já fui do tênis de mesa, já fui do vôlei, já joguei muito futebol na minha vida. Fui o primeiro campeão do atual clube da OAB, defendendo as cores do Botafogo Futebol e Regatas. Botafoguense, lá em casa tem um botafoguense também. Não, eu sou rubro-negro, mas lá a gente dividia a disputa, cada ano a gente fazia um campeonato. E aí você escolhia lá, e eu caí no time do Botafogo. Honrei a camisa do Botafogo e fui o primeiro campeão do Clube da Advocacia. Olha que bacana. Mas a gente tem que incentivar muito o esporte aqui. Esporte é vida. Sim. Mas esporte forma cidadão também. E Brasília já formou muitos atletas, inclusive de alto rendimento. E tem diminuído isso. O último foi o Caio, da marcha atlética. Aliás, um herói brasiliense, porque ele luta com todas as dificuldades. Mas a gente precisa apoiar esses atletas que têm vocação olímpica, sabe? Esses atletas de alto rendimento, porque, olha, o esporte transforma a vida de uma pessoa. Sim, com certeza, Kiko. Por falar em esporte, um patrocínio, o BRB é um dos grandes patrocinadores do esporte, né? Sim. Mas, infelizmente, caiu agora nessa dívida gigantesca de bilhões. E aí, como é que a gente faz aí com... Fran, esse é um assunto que me entristece muito, sabe? Me entristece disso ter acontecido na capital da República. Se esse rombo que geraram no BRB tivesse acontecido numa cidade remota do Amazonas, já seria grave e vergonhoso. Agora, acontecer isso na capital da República, olha, eu acho que a polícia vai ter muito trabalho para desvendar e punir todo mundo que merece ser punido nesse escândalo. Agora, para mim, o que me deixa mais indignado é a falta de transparência. Porque se eu perguntar para você ou para qualquer brasiliense qual o tamanho do rombo que esse governo Ibanez Celina gerou no BRB, ninguém vai saber dizer. Porque nunca veio ninguém do BRB para dizer o tamanho do rombo, nunca veio ninguém do Buriti para dizer qual o tamanho do rombo. E os nossos representantes na Câmara Distrital também não nos falaram qual o tamanho do rombo. Falam em bilhões, né? Falam em bilhões, mas ninguém sabe qual é o tamanho. E é exatamente por isso que os bancos que se comprometeram a ajudar o BRB naquele acordo lá do Supremo vão ajudar, não. Eles não vão ajudar, não. Enquanto o BRB não falar efetivamente qual que é o tamanho do seu rombo,
esses bancos não vão colocar um centavo. A governadora tem propagado aí que ela resolveu o problema do BRB. Aliás, problema que o governo dela gerou, né? Porque para mim é uma coisa só. É o governo Ibanez Celina, Celina Ibanez. Um é governador, era vice, Um é governador, outro era vice. E o BRB era controlado pelo partido dela, pelo PP. Quem indicou o presidente do BRB que está preso foi o partido dela. Agora ela vai dizer que nunca sabe, nunca viu. Ela só falava do meu líder, que era o ex-governador, era o grande líder dela. Sempre ela falava, nosso governo. Como é que agora não sabe, não viu, não autorizou, não concordou? Como assim? Como assim? Então, a gente precisa da transparência para esse escândalo. Porque a partir do momento que a gente souber qual é o real tamanho desse rombo, a gente vai pensar na solução. O que não pode é essa solução que ela conseguiu lá no Supremo, impedindo novas contratações, impedindo reestruturação das carreiras do serviço público, impedindo novos concursos públicos, impedindo aumento para os servidores públicos. Olha, Brasília, mais do que nunca, depende dos servidores públicos. A gente depende deles. A gente precisa qualificá-los, valorizá-los, prestigiá-los, acabar com esse loteamento irresponsável. E quando chega a hora do cara subir um cargo de confiança, aí empurra um apadrinhado político de um deputado, de um senador. Que às vezes nem tem competência para isso. Não, às vezes não, a maior parte das vezes. A maior parte das vezes. E aí o cara está desestimulado. Ele fala, pô, estou trabalhando aqui há anos. Servidor altamente qualificado. Altamente qualificado. Aí na hora de alcançar um cargo de direção, aí empurram uma pessoa de fora. Sabe quantos cargos de livre nomeação a gente tem aqui no DEFRA? 21.603. 21.603. Então você apoia a meritocracia? A meritocracia, ela é fundamental para a excelência que a gente quer dar ao serviço público. A gente precisa tratar bem o servidor público para ele prestar com excelência o que ele se prontificou, sabe? E aí a gente precisa reestruturar carreiras, a gente precisa efetivamente dar aumentos, né? Não podemos deixar eles à míngua como a atual governadora está querendo deixar, sem possibilidade de aumento, sem possibilidade de recomposição das carreiras, sem novos concursos públicos, né? Agora, Kiko, a gente está caminhando aí para o final da nossa entrevista. É possível. É uma pergunta que me incomoda muito. Fizeram um monte de estradas, de vias aqui no DF para desafogar o trânsito. Sinceramente, não terminaram as obras, não desafogou nada, porque eu continuo pegando engarrafamento na IPTG. Ô Fran, sabe o que eu acho? Eu acho que esse pessoal gosta muito de cimento, mas não tem o menor sentimento. Porque se eles gostassem mesmo de gente, da gente, do povo, eles não estavam, por exemplo, trocando o asfalto da estrutural por cimento. O que aquilo ali altera a vida da pessoa? O que aquilo resolve de problema da pessoa? Porque se eles tivessem perguntado para o pessoal de Ceilândia, do Sol Nascente, do Pôr do Sol, da estrutural, de Braslândia, de Vicente Pires, olha, o que vocês preferem? Trocar o asfalto por cimento ou construir o segundo hospital de Ceilândia? O que vocês preferem? Trocar o asfalto por cimento ou construir uma policlínica em Braslândia? Uma policlínica no Sol Nascente? Né? Claro que todo mundo ia querer que melhorassem as condições de saúde. Aí fazem essas obras intermináveis, cheias de aditivos. Infernais, que não só não resolvem os problemas, como atrapalham a vida da população. Tem um viaduto ali no início do Eixão Norte, Fran, esse viaduto de uns 40 metros demorou mais para ser reformado do que Brasília demorou para ser construída. Nossa Eu nunca Senhora. vi coisa igual. Aí faz umas obras capenga, fizeram o viaduto do Sudoeste. Não deu um mês, o asfalto afundou. E a estrutural, que era para durar 20 anos, em 2 anos estava tendo reforma. Exatamente. Então, assim, obras de péssima qualidade, mas tem solução para isso. Por isso que eu digo que a população pode acreditar num futuro melhor. Porque, por exemplo, se nós contratássemos as obras do Distrito Federal com seguro, isso encareceria as obras em apenas 3%, mas garantiria a qualidade da obra
e o prazo de entrega, porque se não tiver a qualidade e nem for observado o prazo, quem vai ter que pagar é a seguradora. E seguradora nenhuma gosta de perder dinheiro. Então ela vai ser a maior fiscal para que o empresário aplique os materiais com a qualidade que foi contratado pelo poder público e entregue a obra em perfeitas condições no prazo que foi contratado. Então você vê... E sem a gente passar muita raiva no trânsito. E sem a gente Porque passar motorista raiva. sofre. Motoqueiro sofre demais nessa Brasília, e a gente viu? está vendo aí acidentes atrás de acidentes. Agora, Fran, o Distrito Federal ainda está em construção. Esse pedaço de terra ainda está em evolução. Então a gente tem muito o que fazer ainda, principalmente em transporte público, para também tirar um pouco dos automóveis das ruas. Claro que a gente ainda vai precisar construir outras estradas parques, a gente prevê pelo menos mais 4 estradas parques, mas a gente vai ter que investir muito em metrô. A gente vai ter que investir muito em BRT para sair da norte. A gente vai ter que efetivar aquela estrada aquela ferrovia que a gente tem de Lusiânia para cá, chegando até a rodoferroviária. A gente pode colocar ali um trem confortável para trazer a turma aqui para o plano piloto, fazer uma grande integração ali no Guará, sabe, um modal que depois dali vá para o aeroporto, vá para o centro, interligado com o metrô, sabe, com um terminal de ônibus. Então a gente tem muito o que fazer no transporte público coletivo para também evitar que as pessoas saiam de carro todos os dias, porque as pessoas muitas vezes usam carro porque o transporte público não funciona. Olha o metrô é espetacular, mas o metrô está sem concurso há mais de 15 anos. Os carros, as composições estão completamente defasadas. Era para ter 32, só 19 funcionam. Os sistemas estão desatualizados, a sinalização está desatualizada, e aí você perde produtividade. Então você tem que fazer muito investimento para que o metrô, nas condições que ele está hoje, volte a funcionar como ele funcionou no início. Sabe, a gente tem que fazer mais quilômetros de metrô, levar o metrô para a Asa Norte, aumentar o metrô, se bobear, até Águas Lindas, sabe? A gente tem que dar opção de transporte público de qualidade, que aí a população vai deixar o carro em casa, vai deixar a moto em casa e vai utilizar, porque é o transporte coletivo, que ele é mais barato, pode ser mais seguro e pode ser mais rápido. Com tudo isso, Kiko Caputo, podemos sonhar em 2027 com um DF melhor. Ah, podemos, Fran, a gente pode voltar a ter esperança, porque nós vamos resgatar o sonho de JK e nós vamos transformar Brasília de novo num exemplo para o Brasil e para o mundo. Pode acreditar. Eu digo que é meu sonho que Brasília seja referência a nível nacional e que seja reconhecida no exterior como uma cidade de altamente qualidade de vida, né? Isso que a gente já teve e dá para voltar a ter de novo. Pode acreditar, Fran. Bom, estamos aqui hoje no podcast da Fran com o pré-candidato a governador do Distrito Federal, Kiko Caputo. Kiko, suas considerações? Ô, Fran, eu quero agradecer demais, como eu tinha imaginado, um bate-papo, poxa, leve, né? De duas pessoas que amam essa cidade, que devem tudo para o Distrito Federal. Eu quero realmente servir o Distrito Federal. Eu tenho uma vontade genuína de deixar um legado para essa cidade. Eu quero resgatar o sonho de JK, que para mim foi o maior presidente que o Brasil já teve. Um visionário, um homem que deu uma nova dimensão para o nosso país ao criar Brasília, um homem que mostrou a força do povo brasileiro e a sua garra ao construir uma capital da República em menos de 4 anos. Então, assim, eu acho que a gente tem muito o que fazer por aqui, mas eu acho que a gente pode ter esperança porque dá para a gente ter um DF muito melhor do que o que a gente tem hoje. Podem acreditar. Kiko, o pepino que você vai pegar em 2027, você vai ter que ter um pulso firme, hein?
Vou ter um pulso firme, mas vou ter uma equipe maravilhosa que vai nos ajudar a tirar o DF do fundo do poço e colocar ele naquele pedestal de onde ele nunca deveria ter saído. Amém, viu? Finalizamos aí mais um podcast da Fran com o pré-candidato a governador do Distrito Federal, Kiko Caputo.